Sejam todos muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Eu estou a gravar este vídeo minutos antes dele sair no ar. São neste momento meio-dia e 17. O vídeo vai sair à 1, portanto meio-dia e 18. Daqui a sensivelmente 40 minutos está o vídeo no ar. Portanto, eu tenho que fazer isto mais ou menos rápido para conseguir colocar no YouTube e carregar e conseguir fazer as legendas. Ora bem, nós hoje temos os oitavos de final da Copa, da Taça. E o nosso adversário é o Lille Jeep. O vencedor da Copa, desta Taça, vai receber como prémio a entrada direta no 13º modo de carreira. É a premiação do vencedor da Taça. Nós, para este jogo, não rodámos jogadores, mas inventámos um bocadinho. Optámos por jogar pela primeira vez este ano no 4-4-2. Um 4-4-2 jogo de passe. Isto é no campo neutro, portanto acho que não temos grande vantagem por jogar em casa. Nós optamos por um 4-4-2 bastante ofensivo, aquele que eu ando a testar na Liga de Grupo. E agora vou testar aqui no modo carreira, ver como ele resulta. Bora lá! Vamos a isso e que seja um ótimo jogo. Boa sorte ao Lille Jeep, que ganhe o melhor ou o mais sortudo. Bora lá! Vamos então começar o jogo. Pontapé de partida, 4-4-2 para cima do Lille Jeep, primeira oportunidade é dele. Bukayo Saka faz o cruzamento para Phil Foden, que não marca. Cartão amarelo para Bastoni. O árbitro é verdinho para este jogo, portanto deixa jogar. Eles até agora a jogar melhor do que nós, com duas oportunidades grandes de golo, e agora tem uma terceira. Secar vai tentar fazer 1-0 e não marca. 3 oportunidades para Lille Jeep, claramente mais fortes no jogo. 4. Do Coreia passa a bola a Rashford, que pode fazer o golo. Rashford é a segunda oportunidade dele e falha. Portanto, 22 minutos de domínio total da equipa do Lille Jeep. As coisas começam mal, 5 remates para eles, 0 para nós. Bukayo Saka vai tentar fazer o golo, finalização dele e é o golo. 1-0. 1-0 para eles, portanto é justo, não há nada a dizer. Nada a dizer, a nossa tática está completamente ao lado. É a nossa resposta. Pontapé de canto, mas Kylian Mbappé falha o empate. Lesão complicada. Reece James, isto é que eu não queria que acontecesse. Reece James lesiona-se, vamos lá ver se ele está indisponível alguns dias. Chegamos ao intervalo a perder 1-0. O domínio do adversário é inegável, portanto o Lille Jeep está a fazer um ótimo jogo. Mais um cartão amarelo para nós. Martínez, Lisandro Martínez, eu tenho chamado muitas vezes Lautaro Martínez. Houve um treinador que nos disse esse comentário. Kylian Mbappé pode fazer o golo e não, malta, não aproveitamos o empate, depois já vamos tarde. A questão é que a segunda parte tem sido muito equilibrada, até um bocadinho mais pendor para nós, pelos vistos. Lindo lance, Toni Kroos e Caicedo. Será que empatamos? Aos 88? E não entra. A bola não entra, falhamos o empate com 3 oportunidades na segunda parte. Gostei um bocadinho mais desta segunda parte. Perdemos mesmo 1-0. A equipa do Lille Jeep a ganhar 1-0 provavelmente foi mais para a defesa, manter a vantagem. Vamos ver como é que correu estatisticamente. Portanto, 5 remates contra 9. Portanto, claramente, na primeira parte foi deles. A segunda parte foi nossa, mas não o suficiente. Foi um bocadinho nossa, vá, por assim dizer. Em termos de cantos, tivemos o triplo, 6-2, mas em posse de bola ele teve melhor. A tática dele foi um 5-2-3, portanto a nossa foi o 4-4-2-B. Agora a tática já deve estar toda desmoronada, que eu já vim cá só para pôr os jogadores a treinar. Mas foi uma tática em que metemos o Kylian Mbappé e o Müller. Depois no meio campo metemos aqui Caicedo e depois a defesa usámos os que tínhamos, porque só tínhamos 4. Reece James lesionado e eu fui aqui à pressa e não meti o médico a curar o Reece James, porque se eu ontem já tivesse vindo cá, ele já tinha curado um dia e eu já estava no segundo para metê-lo a jogar no jogo contra o Pinto Blue, assim não vou conseguir. Portanto, é destas coisas que me irritam um bocado quando eu não consigo gravar o vídeo logo no próprio dia. Ora bem, temos então... Aí, tanta gente a ganhar de penalti. Portanto, King elimina o João Rodrigues. Temos o Simões a eliminar o Metusalém Severino. Vamos ver os resultados todos da taça.
as estatísticas. Portanto, aqui uma vitória do King contra o João Rodrigues. O Simões empata a 0 contra o Matusalém Severino, um jogo que o Matusalém Severino joga muito bem. E depois elimina nos penaltis o Matusalém. Temos o Messi a perder com o Johnny Costa 1-0. Ui, meu Deus. 12 remates a 4. O Johnny aqui na sua tática de contra-ataque com uma tremenda eficácia. O Andrei é eliminado por Zé de Igreja. Temos aqui 7 remates a 5 contra 4-2-3-1. O jogo foi a grande penalidades e houve bastantes. Temos o Carlos Grativola a eliminar também nos penaltis o Cascão, com um gol de penalti no início. Ele faz o empate no fim, vai a penaltis. E meu Deus, isto deu as voltas todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 penaltis. 14 penaltis para desempatar. Meu Deus, se eu gravasse isto em vídeo, isto dava quase 10 minutos de vídeo. Nós fomos eliminados por o Lil Jeep. O Medinas é eliminado pelo Estrilho. Duelo entre 4-3-3. Duarte Inácio elimina Pinto Blue, que é o nosso adversário da manhã. Um jogo bastante equilibrado. Portanto, temos... vamos ver aqui como é que está a Cup. A Copa. Portanto, houve dos 8 jogos, houve 4 decididos por penaltis. Agora vamos ver quem são os quartos de final. Portanto, Duarte Inácio, campeão nacional contra Estrilho, ex-campeão do modo carreira. Zé Tigresa, campeão nacional 2020, de fronte a Lil Jeep, o nosso jogador que nos eliminou. Simões de fronte a Johnny Costa. Carlos Gratival de fronte a King. Portanto, isto são os quartos de final. E a taça vai andando assim. No nosso calendário vamos observar que vamos conseguir descansar os nossos jogadores aqui. É uma das poucas vantagens de ser eliminado da taça. Vamos jogar contra o Pinto Blue no próximo jogo. Portanto, vamos jogar fora de casa contra o Pinto Blue. Eu gostava de vender aqui um jogadorzinho ao outro. E se calhar vou meter aqui no olheiro por segurança. Deixem-me só pensar. Eu vou meter se calhar um defesa direito. Um defesa esquerdo neste caso. Porra, estou a pensar que agora não tenho jogadores para defrontar o Pinto Blue. Se isto continuar assim vou ser obrigado a jogar num 3-5-2, que é uma tática que eu não gosto nada. 1, 2, 3 jogadores à venda. Temos de pôr o quarto, bora lá. Vamos pôr, por exemplo, vou meter este, já está gasto. Ok. Vamos só pedir aqui ao olheiro para vir um jogador de qualidade assim, ok? Sem nacionalidade, sem nada. Para já ainda não estamos nesse estado porque temos um jogador de cada nação. Ok. Posso pôr também à venda o guarda-redes. Se calhar vou tirar o Verratti que está fresco e vou meter antes este guarda-redes. Ok. Vamos assim para o próximo jogo. 1, 2, 3. Ok. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho na Liga do Grupo e já vamos à batalha. Portanto, na Liga do Grupo jogamos contra o Dragos, Domesday, e jogamos também no tal 4-4-2. Vamos ver, embora aqui nesta Liga não haja qualquer pressão de ganhar. E vermelho para o adversário, portanto, à partida vamos aproveitar e estamos a ter alguma sorte nesta Liga. Queria que esta sorte viesse para a outra. Três bolas. 3-0, o penalti claramente a fazer a diferença. Vou saltar e ganhámos 5-0. A acontecer o mesmo que aconteceu no nosso campeonato regional. Nós a termos expulsões cedo, na altura até foi aos 4 minutos, e a perdermos por 5-0 num dia e 6-0 no outro. É triste, mas como é óbvio, uma expulsão arruma com qualquer equipa. E com este resultado aproveitámos, já temos os jogadores a treinar, porque já cá viemos pôr. E com isto vamos subindo na classificação. Lembrem-se que nós chegámos na quinta, quarta jornada, já não me lembro. 1, 2, 3, 4. Fomos à quinta. Portanto, começámos aqui. Aqui esquecemos de fazer a tática. Aqui também. E vamos começando. Mas estamos a subir devagarinho na tabela com este 4-4-2 manhoso. Eu acho que tenho que fazer aqui uns ajustes à tática que não está afinada. Vamos então terminar com o vídeo. O vídeo não, o jogo
contra Kainish, um jogador do Portugal Fighters. Jogamos na nossa própria casa, bora lá. Nós jogamos numa tática de 4-3-3. Neste jogo vamos num 4-3-3. Temos equipa para isso, vamos lá ver se conseguimos ganhar. A batalha ontem correu-nos muito bem, portanto conseguimos 4 vitórias e um empate. Significa que estamos na frente. A batalha estava empatada e agora estamos na frente. Portanto, se esta jornada não for má, a gente vai continuar na frente, bem na batalha. E estou a ver que os gols não chegam. Estou a ver que os gols não chegam para nós. Empatámos em casa, não é nada bom. E eles falham um penalti, atenção. Eles falharam um penalti aos 80 minutos, meu Deus. Aí, mas porra. Merecíamos claramente ganhar. 13 remates a 6 contra 4-5-1, 4-3-3, a dominar totalmente o adversário. Claramente aqui muita falta de eficácia dos jogadores de ataque. Não percebo como é que eles têm notas tão altas. Olha, já abriu, temos dinheiro. Temos 90 milhões. Ok, a gente já vai ver. O nosso plantel está bastante completo, portanto até agora não precisamos de nada. Embora nos desse jeito um defesa direito. Deixem-me só ver se tem aqui algum defesa direito. Não, não há nenhum. Enfim. Resultados, bora lá. Então temos o Leandro a ganhar 6-1. Boa, Leandro, muito bem. 11. Ai, meu Deus. E não houve expulsão? Não. Ai, que eficácia esquisita, malta. Que eficácia. 11 remates a 8. Uma eficácia monstruosa do Leandro. Finas a ganhar 3-0 ao Danilo. Num jogo que não é tão dominante se calhar como o nosso. E aqui acaba 3-0. Nós empatamos a 0. O Simões perde também. Gol de penalti. E o Vitor ganha, muito bem. Boa vitória também, muita eficácia. Ora bem, temos uma vitória, um empate. Ok. Jornada neutra. Bom, para nós é bom, jornada neutra. 2 vitórias, 2 derrotas, estamos a ganhar, portanto continuamos na frente. Aqui, jornada negativa de 3 pontos, porque, enfim, a diferença de ponteio já é muito grande. Esta batalha está praticamente perdida. Esta dificilmente será um resultado diferente que não uma vitória, porque nós estamos muito bem na liga. Neste momento estamos muito bem, estamos a controlar a batalha mesmo em termos de plantel. Eles têm os 3 últimos lugares ainda, embora tenham subido bastante nestas últimas jornadas. Nota-se que eles têm se esforçado muito para melhorar, e está aqui a ser uma ótima batalha. Ora bem, vamos então ao episódio de ontem. Terminar aqui o vídeo com os vossos comentáriozinhos. O Tovino diz: olá, sou novo. Tovi. Olá, sou novo aqui. Estava pesquisando sobre futebol e acabei encontrando o OSM. E resolvi pesquisar sobre o jogo. Então encontrei o seu canal. Espero gostar dos seus vídeos. Claro que sim, Tovi. Bem-vindo ao canal. Nós aqui somos um canal bastante completo do OSM. Temos a parte das dicas, táticas, coisas assim para ajudar os treinadores a melhorarem como treinadores. E temos a nossa série diária, modo carreira. Portanto, bem-vindo aqui ao nosso modo de carreira. 0 gols sofridos em 6 jogos. O Santana, como sempre, uma das melhores defesas e piores ataques. É verdade, tem sido uma constante, é verdade. Prosão, futebol. Hoje vamos jogar um contra o outro na taça. Boa sorte para mim. Boa sorte ao Diogo Cardoso, que não teve sorte, ganhou por mérito. Fez um bom jogo. Lopes diz: mais um grande vídeo. Todos os dias a almoçar com alegria a ver os teus vídeos. Um abraço aqui ao nosso amigo Lopes. Obrigadíssimo pelo apoio. O Carlos Grativol, Carlos Frederico, diz: boa Santana, jogão na Copa de hoje contra o Cascão. Depois, se não tiver olhado durante a gravação, veja a quantidade de penaltis cobrados no jogo. Eu vi, Carlos, foram 14 para cada lado, portanto 28. Grandes penalidades para decidir o vencedor. Portanto, quem eliminou quem? Penso que foi o Carlos a eliminar o Cascão, não é? Agora já estou esquecido, mas acho que sim. Carlos Grativol elimina o Cascão, consegue ganhar nos penaltis. Tomiar diz: vamos Johnny, vais ganhar o modo de carreira. Johnny que está muito bem lançado em primeiro lugar. Ele mantém o primeiro lugar até ao momento, com uma derrota apenas, um empate apenas. É o melhor ataque da competição, até agora com 9 golos em 6 jogos. Na competição estamos com poucos golos, não há clubes ainda que deram goleadas, ainda não aconteceu. Portanto, Johnny muito bem em primeiro lugar até ao momento. Embora a nossa diferença de golos seja melhor, com 7 de diferença, portanto 7 marcados, 0 sofridos. Portanto, em termos de ataque, não estamos a ser dos piores, até somos o segundo melhor até agora.
Ora bem, boa sorte ao Johnny. Claro que sim. Ele dá aqui um músculo, não é? Aqui a agradecer o apoio. João Wolf diz: bom jogo o de ontem. Infelizmente eu estou muito em desvantagem. O João foi o nosso adversário de ontem. Estou muito na desvantagem comparadamente aos outros jogadores. Estou fora de Portugal e o grind, que eu não percebo muito estas expressões, desculpem, de entrar primeiro e comprar os jogadores primeiro no evento fez muita diferença. A partir de quarta-feira volto a Portugal e espero que mude o rumo. O que é que ele está a dizer? É que houve o evento de transferências e basicamente ele não conseguiu estar tão em cima do jogo, então não conseguiu melhorar a equipa como outros treinadores conseguiram. O Mateus diz-nos top demais, um abraço aqui ao nosso amigo Mateus. Temos o João Barros a dizer: grande prestação do Johnny, será o terceiro treinador campeão do modo carreira do grupo OSM Revolution. Continuação de grande prestação. Vamos por mais, falta muito caminho ainda. Se o André, que é o rei dos empates, está em segundo, isto só significa que vai ganhar largo. Que vais ganhar largo. Carrega o OSM, diz o João Silva. Um abraço. O João Silva em princípio é o NASA. É o NASA, está aqui muito tempo. O João Barros o Johnny está a fazer um grande modo de carreira. Mas é como ele diz, falta ainda muito tempo, não é? Vai ser muito difícil, como é óbvio. E eles estão a comentar claramente que sabem, não é? Isto falta ainda muito, muito tempo. Basta uma ou duas derrotas, ele vai para metade da tabela. Ele e eu vamos para metade da tabela. Portanto, está aqui muitos cães para um osso. É muita gente para roubar este título. E há muito equilíbrio entre os treinadores. Portanto, o campeão terá que ter sempre uma grande consistência, a pontinha de sorte que é sempre preciso para qualquer campeão. E é isso. Sofre gol sempre nos primeiros minutos de jogo. Alguma dica para evitar isso? Pergunta o Zexo. Zexo. A resposta a isso não há, porque os gols dependem de tantos fatores e não há nada que possa indicar que há certas táticas que sofrem mais gols no início que outras. Não há nenhum indicador até agora que indique-nos isso. Portanto, isso pode ser uma fase de azar, uma fase de eficácia contra o adversário, que o adversário tem tido, um mau guarda-redes, uma mau defesa. Pode ser tanta coisa. Alex, siga Zé Tigresa, resultado difícil, mas é responder neste próximo jogo. Siga, meu mano. O Alex é um apoiante aqui do Zé Tigresa. Qual é a sua equipa favorita no OSM e na realidade? Pergunta Leonor Souza. No OSM não tenho nenhuma equipa favorita, porque eu não jogo com as equipas tradicionais, por assim dizer. Se nós formos, por exemplo, ao histórico, dá para perceber que não jogo com... A maioria das equipas não se conhecem, portanto, isto são ligas especiais, mas pronto. Vazas, Bristano, Passos, isto fui eu que criei, Feyenoord, portanto, não há aqui uma tendência, percebes? Não há nada que me faça dizer esta equipa gosto mais que outra. Eu jogo com tantas equipas diferentes, isto já passaram por aqui 453 ligas. Não há nada que indique até agora que uma que eu gosto mais. Na vida real sou benfiquista, portanto à partida isso é a equipa favorita em Portugal. No estrangeiro a equipa varia muito consoante os jogadores da equipa em si, ok? Portanto neste momento no estrangeiro não há nenhuma equipa assim que eu goste por aí além. Gosto do City, mas neste momento também não adoro. Gosto do Real Madrid como está a formar-se, mas também não adoro. Portanto não há nenhuma equipa agora que adore assim, ok? E é isso, já gostei muito do Inter de Milão, agora não gosto tanto. Não é por ter eliminado o Benfica, já para aí há 5 ou 6 anos não gosto tanto. Portanto isso não é uma pergunta fácil de responder. Onde é que está? Aqui. Ninja Jesus. Olá Santana, como é que eu posso fazer para entrar no teu grupo? Ninja Jesus, neste momento os Portugal estão com recrutamento fechado, portanto nós não estamos a recrutar. E tão cedo também não vamos recrutar, mas quando nos der na cabeça recrutamos, a verdade é essa. Mas o grupo está cheio. Nós temos neste momento poucas ou nenhumas vagas, portanto estamos com 22 de 24. Estamos com 22 de 24, portanto o grupo neste momento está cheio, ou semi-cheio, portanto eu não vou abrir recrutamento com 2 ou 3 vagas, tenho que ter pelo menos umas 5 ou 6 para abrir recrutamento. Depois eu aviso aqui quando houver ligas de recrutamento para abrir. Desculpa corrigir, mas não é Lautaro Martínez, é Lisandro Martínez. Abraço e bom trabalho. Um abraço aqui ao Miguel Castro. Obrigado também por nos ter dito isto. Que eu quando leio assim muito rápido, El Martínez, digo Lautaro e pronto, ficou assim. Mas é claramente o Lisandro Martínez.
Daniel Costa diz: boas, grande Santana, tenta entrevistar o Dazer, é português, faz vídeos de jogos, tais como FIFA, Tour de França, entre muitos outros. Inclusive já fez vídeos do OSM há alguns anos atrás, ok? Ou então também tens o Red Diesel, Weasel, que faz vídeos de jogos, nomeadamente jogos de carros, boa. Caso consigas, tens o Tiagovski, este eu já ouvi falar, mas não sei bem. Que no início do canal gravava só gameplays de jogos, como por exemplo Minecraft, Royale, FIFA. Podes também tentar falar com o Rice e com o Vieira Stream, que fazem vídeos de lives de GTA. Ok, boa. Um abraço forte, continuação de excelente trabalho aqui no canal e que corra tudo bem na tese de mestrado. Um abraço aqui ao Daniel Costa, deste uma boa ajuda. Boa ajuda, vou observar bem cada um destes canais e se fizer sentido, que está-me a parecer que faz, vou enviar mensagens a eles, a ver se temos a resposta deles. Obrigadíssimo, Daniel, um abraço. Isto é como o ketchup, o custo é a primeira, isto foi o que eu disse depois de marcarmos o gol de ontem. Porque o ketchup é como o Ronaldo diz. Isto foi a expressão do Ronaldo, o gajo bate no ketchup e aquilo não sai, mas quando sai logo demasiado. É aquelas latas de vidro, aquelas embalagens de vidro. O Alex diz: desculpa pelos vários comentários, mas lembrei-me de teres dito que não sabias o que era jumpscare. Jumpscare são aqueles sustos que te fazem dar um salto para trás ou caíres da cadeira, na pior das opções. Ok, Alex, um abraço. Obrigado, eu não sabia. Santana, não é Lautaro Martínez, é sim Lisandro, diz também aqui o Guilherme, obrigado. O Alex diz-nos ao chat 17, engraçado, o único treinador do grupo mais fraco a liderar, entre aspas, não é? Somos fraquinhos mas forçados. Só em termos de medalhas, porque mostram ser melhores do que alguns. Ok. Portanto, ele a referir-se que quem está em primeiro na liga é o único. Não é o único. Também há aqui mais 2 treinadores que não está na divisão de ouro no ranking de grupos. Portanto, o OSM é um grupo novo, portanto não está na divisão de ouro. É engraçado ver isto, ele a ganhar às divisões todas de ouro. É engraçado, mas vai ser muito difícil manter. Um abraço a todos, maltinha, e até amanhã. Obrigado por estarem connosco a acompanhar aqui o canal OSM Pro. Amanhã há mais, já sabem, à hora do costume. Obrigado a toda a gente, maltinha. Quem quiser deixar uma doaçãozinha, temos um linkzinho dedicado a isso no primeiro link da descrição do vídeo. Por acaso o primeiro link acho que é o formulário de inquérito da tese, mas o segundo é para deixarem a vossa doaçãozinha. Um abraço, malta, até amanhã.